Esta já é a nossa segunda aula sobre a história da Santa Missa. Estamos procurando entender, através de um percurso claramente histórico, como é que nós chegamos a essas diversas maneiras de celebrar o santo sacrifício do Senhor, a Santa Missa. Queremos fazer uma pesquisa honesta, queremos pensar de maneira assim tranquila os séculos que nos precederam, e hoje nós vamos estacionar um pouquinho no ano 150. Portanto, a nossa pergunta é: como é que a missa era celebrada no século II depois de Cristo? Vocês observaram que São Paulo, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 11, ele quer colocar uma boa ordem nas assembleias eucarísticas, nas celebrações da Santa Missa, porque o pessoal estava confundindo a ceia do Senhor com uma espécie de banquete desordenado, no contexto do qual havia até momentos de abusos, de coisas que estavam totalmente equivocadas. Quer dizer que no primeiro momento os cristãos, ainda não está muito claro na cabeça nem no coração dos cristãos, ou pelo menos os ritos da missa. Quem não viu o meu vídeo anterior sobre esse tema, por favor, veja o vídeo anterior para entender melhor e pegar as coisas na sua consequência lógica e histórica. Então não está muito claro nos ritos que acompanham a Santa Ceia, a Eucaristia, a fração do pão, como se queira chamar inicialmente, não está muito claro ainda no rito a questão do sacrifício. Quer dizer, o rito ainda não é uma expressão clara de que a missa é o santo sacrifício do Senhor. Ainda que esteja muito claro, e o apóstolo estabelece muito bem isso em 1 Coríntios 11, aí a partir do versículo 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quer dizer que o apóstolo Paulo, não só em 1 Coríntios capítulo 11, mas também em 1 Coríntios capítulo 10, se vocês lerem aí o versículo 21, vão encontrar que o apóstolo coloca a Eucaristia num contexto sacrificial, quando ele diz assim, 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, assim como existem os sacrifícios pagãos, os sacrifícios aos deuses, então São Paulo faz a comparação. Não podeis participar da mesa dos demônios, ou seja, os sacrifícios pagãos, e da mesa do Senhor, ou seja, o sacrifício cristão. Sacrifício que ele vai explicar em 1 Coríntios 11, que é a presença da paixão de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, ou seja, sacrifício é um sacrum facere, ou seja, um fazer sagrado, uma entrega sagrada, entregar alguma realidade sagrada a Deus. Então, percebemos que, por mais que o rito litúrgico não expresse ainda muito a ideia de sacrifício, no entanto, no coração dos cristãos, a missa sempre foi, desde a última ceia, a missa precede a paixão do Senhor, e a missa traz para nós a paixão do Senhor, os sofrimentos do Senhor, mas o rito ainda não expressa essa realidade. Então é óbvio que os ritos não precisam expressar todos os dogmas possíveis com relação à missa e de maneira explícita, Vou ler esse texto aqui do Jungmann, na página 43 dessa edição que eu tenho aqui, onde ele diz assim: outra pergunta é como se expressava naquele tempo ritualmente o fato de oferecer uma oferenda a Deus. É óbvio que os detalhes da teologia eucarística não precisam se tornar necessariamente visíveis nos ritos. Também nas liturgias mais desenvolvidas das missas de hoje, não é possível provar todos os dogmas afins. Bom, creio que tanto pela aula passada como a que eu vou trabalhar hoje, essa ideia de que a missa tridentina ou a missa tal qual nós temos hoje, seja através da reforma de São Paulo VI em 1970 ou a de São Pio V em 1570, esse negócio de que a missa tridentina é a missa dos apóstolos
Bom, pessoal, é preciso ter muita imaginação para afirmar tal coisa. Não é verdade. A missa tridentina não é a missa dos apóstolos, porque, como nós estamos vendo pela própria Sagrada Escritura, a missa praticamente nem tem um rito direito, né? Ainda não. E nós vamos ver aqui, tanto em São Justino como em São Hipólito, que são dos séculos II e III, respectivamente, nós vamos ver que existe uma grande espontaneidade com relação à missa ainda no século II e no século III. Imagina no tempo dos apóstolos, onde eles receberam o mandamento do Senhor de fazer isto em memória de mim, fazer isto em minha memória, como diz Jesus, mas a questão ritual, ela pouco a pouco vai se fazendo presente. Bom, se queremos dizer que a missa tridentina, ou a missa de Paulo VI, ou qualquer missa, em qualquer rito, é a missa dos apóstolos, sim, no sentido em que não pode ser outra coisa que a missa, né? Mas se queremos entender com essa expressão de que a missa tridentina é a mesma missa que os apóstolos celebravam, não tem lógica, né? Mas nenhuma. É um absurdo afirmá-lo, né? E também seria um absurdo afirmar que a missa pós-conciliar é a missa dos apóstolos, enquanto os seus ritos. Nada a ver, né? Vamos ser honestos, intelectualmente honestos e ver como se dá o desenvolvimento litúrgico até chegar à forma atual. Repito, evidentemente, a missa em qualquer rito sempre é a missa dos apóstolos, no sentido em que sempre é o santo sacrifício do Senhor, que também os apóstolos celebraram. Ok, nesse sentido sim, né? Mas dizer que os ritos da missa tridentina, ou da missa de Paulo VI, ou da missa de São Basílio é a missa dos apóstolos, por favor, né? É um desconhecimento enorme de história da liturgia. Vamos ver, São Justino, ele escreve a sua primeira apologia no ano 150 depois de Cristo, e no capítulo 65 ele nos fala, no capítulo 65 da primeira apologia e no capítulo 67 ele nos fala como se celebrava a Eucaristia por volta do ano 150, como se rezava a missa em torno ao ano 150. E no capítulo 66 ele diz que essa ação celebrativa entre os cristãos daquele então chamava-se Eucaristia. Então eu vou ler o texto, que é um texto antiquíssimo do século, como eu disse, é do século II. Estamos aí no ano 150, quero dizer. Esse texto vocês têm, é acessível. Vocês colocarem aí, por exemplo, a Justino, primeira apologia, vocês vão ter acesso a esse texto do ano 150. Não é difícil encontrá-lo na internet. E além do mais, a Paulus publicou as apologias de São Justino naquela coleção verde, né, onde está publicado a patrística, os padres da igreja estão publicando, né? Então, olha só que interessante. Vou ler o texto para ver, eu não estou inventando. Estamos aqui no ano 150, primeira apologia de São Justino. Vejam só. Depois que ele fala da realidade do batismo, aí ele começa a explicar como é o rito da missa. Talvez por uma questão de pedagogia seja melhor primeiro eu ler o capítulo 67 e depois voltar para o capítulo 65, que fica melhor composto o rito da época, né? Então, capítulo 67. No dia em que se chama do sol, argumento fortíssimo que está dizendo o seguinte, no domingo é o Sunday, é o dia do sol, né? E no Império Romano era isso mesmo, dias solis era o domingo, o que nós hoje chamamos de domingo. Não vou explicar aqui a teologia do domingo, porque não cabe no momento, né? Levaria muito tempo também, mas tem toda uma teologia em torno da palavra domingo, dominica dies, né? O Kyriake em grego. Bom, então, no dia que se chama do sol, reúnem-se todos os que moram nas cidades ou nos campos e então se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Vejam que não tem estrutura ainda aqui de que leitura se vai ler, se lê os profetas do Antigo Testamento, se lê as memórias dos apóstolos do Novo Testamento. Por outro lado, é um testemunho muito forte de que já no ano 150, textos dos apóstolos ou atribuídos aos apóstolos já eram lidos na liturgia, não só dos profetas do Antigo Testamento, mas apóstolos e profetas no contexto do que nós hoje conhecemos como liturgia da palavra,
já estão presentes, os apóstolos e os profetas, os textos de ambos. Hoje em dia, a estrutura é a seguinte: se for no domingo, já que ele está falando do dia do sol, do dias solis ou do Sunday, então no domingo a nossa estrutura normalmente é a seguinte: uma primeira leitura do Antigo Testamento, que seria isso que São Justino fala dos profetas. A gente responde essa primeira leitura com um salmo, também Antigo Testamento. Depois vem uma segunda leitura, que normalmente é das cartas de São Paulo, seguida do Evangelho. Então, tanto as cartas de São Paulo quanto o Evangelho seriam essas memórias dos apóstolos, né? Então, não só o texto do Evangelho, mas também os textos dos apóstolos seriam essas memórias apostólicas. Então, quer dizer que a nossa missa atual tem algo já dessa estrutura. E nesse sentido, por mais que lá não esteja tão ordenadinho como nós conhecemos hoje, então, nesse sentido, tá bom, é a missa dos apóstolos. Aí se pode utilizar, se entende dessa maneira mais geral, não é verdade? Então, olhem só, muito bem, continua. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e um convite para imitarmos esses ensinamentos na vida. É a nossa atual homilia. Continuo lendo. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos preces. É a nossa atual oração dos fiéis, que foi restaurada no concílio, por ocasião da Constituição sobre a Liturgia Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II. Depois de terminadas as preces, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água. Bem conhecido isso aqui, ofertório, não é verdade? Continuo lendo. E o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus preces e a ação de graças, e todo o povo consente dizendo amém. No começo se percebe que essas ações de graças ou oração eucarística, que nós hoje chamamos de orações eucarísticas, são espontâneas. Quer dizer, o presbítero, o bispo, praticamente inventa essa ação de graças na hora, conservando os elementos da chamada palavras da consagração. E nós vamos ver que é assim mesmo, porque na próxima aula nós vamos trabalhar a chamada Traditio Hippolyti, né, que é um documento aí já do século III e que vai nos dar um primeiro modelo de oração eucarística que coincide com a nossa oração eucarística número 2. Número 2, não a primeira, que é o cânon romano, tá bom? E interessante que Hipólito é de Roma, Hipólito romano. E, no entanto, no século III, o cânone de missa que ele nos dá se assemelha mais à oração eucarística número 2 do que à oração eucarística primeira, seu cânon romano, tá bom? Então, só para a gente ver que esse negócio de missa tridentina como a missa dos apóstolos é muito furado esse assunto. Se pensa no rito, evidentemente, a missa, qualquer missa, em qualquer rito, sempre será a missa dos apóstolos, porque foram eles que receberam o mandato de Cristo fazer isso em memória de mim. Então, não caiam nesse papo que hoje em dia o pessoal fica querendo atribuir a um rito, como se os apóstolos tivessem rezado aquele rito. Bom, na verdade, todos os ritos litúrgicos vêm dos apóstolos, e nesse sentido, certamente, toda missa é uma missa apostólica, né? Mas não significando com essa expressão que este rito concreto foi o que São Pedro, ou que São Paulo, ou que São Tiago celebrou. Tá? Então, teve muitas mudanças, muitos desenvolvimentos, e é preciso compreender essas coisas na sua integridade, né? Ficar reduzindo e às vezes até ficar enganando as pessoas, nada bom. Por isso, eu estou indo às fontes, estou lendo textos assim antiquíssimos para vocês verem que aqui eu não estou inventando nada, estou lendo São Justino diretamente, tá bom? Na primeira apologia de São Justino, aí os capítulos 65 a 67, qualquer um de vocês pode pegar esses textos e ver que no ano 150 a missa tem certa estrutura, mas tudo aquilo está se formando. E é interessante que depois da oração eucarística, ou seja, a ação de graças feita pelo sacerdote, o povo responde o amém, né? E depois continua lendo, continua a ler. Segue a distribuição a cada um dos alimentos sobre os quais se pronunciou a Eucaristia, a ação de graças,
e depois se envia aos ausentes pelos diáconos. Aliás, os que possuem alguma coisa, caso queiram, dão conforme sua livre vontade o que bem lhes parece, e o que foi recolhido é entregue ao presidente para que possa socorrer os órfãos e as viúvas. É muito interessante que está presente em todas as liturgias essa grande ação de graças que o presidente tem que proferir do fundo do seu coração. Quer dizer, até agora, pelo menos no texto de São Justino, nós não temos uma regra de como o presbítero deve rezar a oração eucarística. Ele deve dar graças a Deus. Quer dizer que a oração eucarística, no começo, é isso mesmo, a ação de graças, Eucaristia, palavra grega que significa ação de graças. Quer dizer, não é que os cristãos do segundo século, como tão poucos cristãos do primeiro século, ninguém está negando a realidade do sacrifício. É que esses cristãos ainda estão muito próximos do acontecimento da cruz. Eles sabem que a missa é o santo sacrifício do Senhor. Como eles já sabem, como não tem nenhum protestante para ficar torrando a cabeça, não tem nenhum protestante para ficar negando a missa como sacrifício, não é o aspecto que eles precisam sublinhar no momento. De fato, o Concílio de Trento vai sublinhar a missa como sacrifício e vai até dogmatizar essa verdade de fé. Por quê? Porque os protestantes negavam precisamente isso. Os protestantes negavam que a missa era sacrifício. Então, o Concílio de Trento não podia deixar barato esse tema. Então, o Concílio de Trento vai dizer, na seção 22, que se alguém afirmar que a missa não é verdadeiro e próprio sacrifício, seja excomungado. Logo, é dogma de fé que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício. Mas esse contexto é do século XVI. Essa questão não está em discussão no século II. O que o cristão do século II sabe é que Jesus morreu e ressuscitou, e, portanto, diante do acontecimento que me salvou, eu dou graças a Deus. Quer dizer, eu não excluo, quer dizer, a paixão do Senhor, o seu sofrimento, é um pressuposto necessário diante do qual, diante do santo sacrifício, mesmo que o rito não expresse ainda tão fortemente o caráter sacrificial da missa, sem dúvida alguma, o acento, o tom forte está mais no fato em que eu devo agradecer ao Senhor, e o presidente faz essa ação de graças ainda com palavras espontâneas, nas quais se incluem aquele núcleo que está em todos os textos apostólicos, ou seja, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, que depois nós vamos chamar de palavras da consagração. Eles fazem isso também, e nós vamos ver que eles faziam mesmo, quando eu trabalhar na próxima aula, a tradição de Hipólito, onde nós já vamos ver um texto escrito, ainda que ainda não é normatizado que seja esse texto que se deve utilizar no rito da missa. Eu vou provar isso aí para vocês, tá bom? Eu vou com calma, pessoal, não quero apressar nada aqui. Por isso vocês têm que ter muita paciência, mortificar a curiosidade e acompanhar cada vídeo sem saltar nenhum. Vamos chegar a conclusões magníficas através dessas aulas, mas é importante ter atitude contemplativa, não combativa, tá bom? Agora, infelizmente, é importante também dizer que a atitude contemplativa não retira algo do combate contra erros e tantas outras coisas que estão por aí. Evidentemente, eu não faria esses vídeos se não houvesse, agora mesmo no contexto da igreja, uma série de pessoas que não entendem essa história e, portanto, ficam dizendo, alguns dizem A, outros dizem B, e não somam os elementos, mas simplesmente dividem, além do mais, pontificam sobre questões que não sei até que ponto as estudaram, pelo menos os vídeos que eu tenho visto por aí não demonstram demasiado estudo histórico da liturgia. Por isso, eu vou aos textos, tá bom? O capítulo 65 do mês da primeira apologia diz assim: de nossa parte, depois que assim foi lavado aquele que creu, então São Justino está pressupondo o batismo, e agora ele vai explicar sobre a oração eucarística.
Terminadas as orações, nós damos mutuamente um ósculo, ou seja, um beijo. Depois são oferecidos àquele que preside aos irmãos pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica ao Pai do Universo através de seu Filho e do Espírito Santo e pronuncia uma longa ação de graças por ter nos concedido esses dons que dele provêm. Quando ele termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama consentindo Amém, que em hebraico significa assim seja. Depois que o presidente deu graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam diáconos dão a cada um dos presentes do pão, do vinho e da água, sobre os quais se pronunciou a ação de graças, e levam aos ausentes. Bom, então, como vocês podem ver, a nota da oração eucarística está no agradecimento, nem tanto no sacrifício, por mais que o sacrifício esteja presente na consciência da igreja, na vida da igreja, e, portanto, a missa está sendo celebrada de uma maneira maravilhosa, com o pressuposto da teologia do sacrifício, e, no entanto, o que mais aparece no rito é Eucaristia. Tanto é assim que São Justino diz, nesse mesmo texto, que esse tipo de celebração entre nós se chama Eucaristia. Capítulo 66. Esse alimento mesmo se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros os nossos ensinamentos e tenha se lavado no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração. Mas não é só São Justino, também Irineu, que é do finalzinho do século II, diz o seguinte: o motivo da instituição da Eucaristia para Irineu: os discípulos de Cristo não devem ser inférteis e ingratos. Isso está no Contra as Heresias, no capítulo 4, 17:5, onde ele diz que o motivo da instituição da Eucaristia está na gratidão, na Eucaristia, na ação de graças. Escutemos também o testemunho de Orígenes. Leio: não somos seres humanos de coração ingrato, entretanto não sacrificamos, não dedicamos culto a seres que, longe de nos fazer bem, são nossos inimigos, mas perante Deus, que nos cobriu de bênçãos, receamos ser ingratos. O sinal da gratidão perante Deus é o pão que se chama Eucaristia. Esse texto está no Contra Celso, no capítulo Contra Celso, ou Contra Celso, no capítulo 8, 57, na PG, Patrologia Grega, 11, no 11 e na coluna 1601, tá bom? Então, eu cito os textos porque as pessoas podem, sei lá, né, não dar crédito à nossa palavra, então eu estou mostrando que realmente não estamos inventando nada. Segundo Clemente de Alexandria, cabe ao cristão perante Deus uma ação de graças ao longo de toda a sua vida, porque esta é a expressão da verdadeira adoração a Deus. Texto nas Stromata 7:7, que é um livro de São Clemente de Alexandria. O mesmo santo diz: o sacrifício da igreja consiste na palavra de oração que das santas almas sobe como incenso, e nisso estão incluídos juntos com o sacrifício todos os sentimentos de entrega a Deus. Vejam só, não está ausente essa ideia de que a missa é um sacrifício. No entanto, o rito sublinha o agradecimento perante o sacrifício. Logo, nós vamos vendo que à medida em que os cristãos se distanciam do acontecimento do Calvário, então a tendência é sublinhar o sacrifício, mantendo a ação de graças, tá bom? Então, a comunidade se une à oração de ação de graças do presidente e responde com um amém. Isso também é muito interessante ver que já no século II é assim que a oração eucarística é pronunciada pelo presidente, pelo sacerdote, pelo presbiteros, né? De tal maneira que, é uma coisa que a gente poderia melhorar um pouquinho no Brasil, que só o sacerdote pronunciasse a oração eucarística e no final o povo aclamasse com um amém. De fato é assim, pessoal, só que aquelas respostas que estão na oração eucarística não fazem muito sentido na grande tradição litúrgica. No Brasil é facultativa, tá? Se o padre quiser tirar, aquelas típicas aclamações: conservai no Senhor na unidade, fazei de nós um só corpo e um só espírito, lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, lembram?
padre vai dizendo a oração eucarística, os fiéis vão entrando com aclamações. Em outros países não existe. Esse é um privilégio do Brasil, mas mesmo assim é facultativo. Muitos sacerdotes durante a semana simplesmente não utilizam essas respostas, deixando apenas a resposta ao eis o mistério da fé, onde os fiéis respondem, anunciamos, Senhor, a vossa morte, etc. As respostas que vocês conhecem. De tal maneira que a oração eucarística fica só o sacerdote dizendo-a e no final o povo se junta com, diz o amém, que é o que estava previsto já em São Justino. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que a tradição antiga, pelo texto de Justino, não parece conhecer essas respostas que se alternam dentro da oração eucarística. Não é errado porque a igreja pode estabelecer que sim ou que não, e se tem autorização da Santa Sé, não é uma coisa essencial, né, que poderia, sei lá, né, invalidar a missa ou torná-la menos santa, por amor de Deus. Nada de exageros nessas coisas, porque nós estamos vendo pelo nosso estudo que essas coisas mudaram muito, e veremos pelo nosso estudo que essas coisas mudaram muito ao longo dos séculos, tá bom? Bom, então, com o passar do tempo, virá sim o ritual que expressará mais fortemente o sacrifício. Não significa que em todas as liturgias também aparecerá tão fortemente quanto como aparecerá no rito romano, porque foi no mundo ocidental que os protestantes negaram a missa como sacrifício. Então, evidentemente, será no mundo ocidental, a partir do século XVI, que nós vamos sublinhar a questão do sacrifício. No Oriente cristão, eles sabem do sacrifício, mas sublinham muito a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição, o esplendor da glória. Há muitos outros aspectos que as liturgias orientais destacam, mas eu não quero me adiantar em nada nessas coisas. Vamos passo a passo. O fato é que aí, desde o início do século III, temos as primeiras notícias de um sacrifício de oferendas dos fiéis que antecede a oração eucarística e que é liturgicamente ampliado de vários modos, em parte como processão de oferendas propriamente dita. E eu digo isso aqui porque isso também vai influenciar na chegada cada vez mais forte de entender a missa como sacrifício, uma vez que até os fiéis fazem uma oferenda a Deus daquilo que tem. Agora, certamente, Jesus Cristo foi aquele que fez, por antonomasia, o que faz a oferenda ao Pai daquilo que ele tem. Ele é o sacrifício puro, que estava já anunciado no livro de Malaquias. Eu vou ler esse texto de Malaquias porque é um texto muito bonito e muito forte para entendermos a nossa Eucaristia. Malaquias, vamos pegar aqui o texto e vocês vão ver que texto impressionante, muito conhecido, por sinal, que é Malaquias 1, vejamos, eu pego agora mesmo, que é aquele texto onde ele fala que ao meu nome se oferecerá um sacrifício. Infelizmente, assim, é Malaquias 1:11, leio: sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Vejam, um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. O que significa isso? O Apocalipse, tanto no capítulo 6 como no capítulo 8, vai dizer que o incenso é a oração dos santos. Vejam só que bonito. Sacrifício de incenso de Malaquias 1:11 será no Apocalipse 6 e no Apocalipse 8 a oração dos santos. E por isso até hoje nas liturgias cristãs nós utilizamos incenso, simbolizando assim isso que estava profetizado e que se cumpre na nossa Eucaristia. E a oferenda pura, o que é? O próprio Cristo oferecido ao Pai. Bom, então na próxima aula nós vamos continuar, e o próximo documento que nós vamos estudar, que já vai ser do século III, vai ser a tradição de Hipólito, onde nós vamos ver já um texto escrito para rezar missa, ou seja, para celebrar. Só que, enfim, não para usar tal qual necessariamente, mas nós já temos uma espécie de cânon missae
ali. Mas isso tem que ficar para a próxima aula, porque já estamos praticamente já excedemos o nosso tempo aqui. Até mais!